Fala galera da rede, hoje nós continuamos a série de mensagem O Coração e as Fontes da Vida, onde nós trataremos da santificação como um processo que acontece no coração. Nós já falamos como a santificação molda as nossas vontades, falamos como a santificação molda a nossa razão e as nossas ideias, e hoje nós falaremos sobre como a santificação molda as nossas emoções. A gente tem que se lembrar do que Jesus nos fala, que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Portanto, esse coração que está caído, que está cheio de pecado, precisa ser restaurado por Jesus. Essa é a santificação. Isso é o que acontece na vida cristã e é isso que nós aprenderemos hoje, falando sobre as emoções. Então, que Deus nos abençoe e que aplique essa mensagem ao seu coração. Outra vez eu caí, me entreguei ao meu pecado. Outra vez construí
mil deuses pra mim. Outra vez, inconstante, outra vez, dependente, carente de um amor perfeito. Eu preciso de um Salvador que me liberte da escravidão. Eu preciso de um Redentor que me restaure a comunhão. Jesus, o Rei. Jesus, o Juiz. Louvor, honra e devoção ao Juiz, perfeito Deus. Outra vez eu caí, me entreguei ao meu pecado. Outra vez construí mil deuses pra mim. Eu preciso de um Salvador que me liberte da escravidão. Eu preciso de um Redentor que me restaure a comunhão. Jesus, o Rei. Jesus, o Juiz. Louvor, honra e devoção ao Juiz, perfeito Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. É motivo de muita alegria poder estar aqui hoje, trazendo a palavra de Deus, apesar que meu coração se encontra um pouco triste por não podermos fazer isso na presença de todos. Nós estamos estudando a série de mensagens de santidade e hoje nós estaremos vendo como as emoções elas estão presentes na vida humana. O iluminismo ele é um movimento humanista que ocorreu no século XVII e XVIII em países europeus. É um movimento que foi influenciado pelo Renascimento e possui como ideia central a rejeição das emoções e das afeições. O romantismo, em contrapartida, ele é um movimento também humanista que ocorreu no fim do século XIX, mas a sua ideia central ela é totalmente oposta ao que o iluminismo propõe. Se nós no iluminismo temos a ênfase apenas na razão, a aceitação apenas na razão, no romantismo nós vamos ter a aceitação apenas das emoções e das afeições. Nesse embate, quem é que leva melhor? Em quem nós devemos crer? Que ideia nós devemos aceitar? Deve ser a do iluminismo? Deve ser a do romantismo? A verdade é que, como cristãos,
nós não podemos aceitar totalmente nenhuma das duas. Na verdade, devemos aceitar as duas juntas, pois uma dá ênfase na razão e as outras nas emoções. E, portanto, se nós rejeitamos a razão, nós rejeitamos a nossa capacidade de sentir, pois são os nossos pensamentos que influenciam as nossas emoções. E, por outro lado, se não aceitamos as emoções, nós rejeitamos o nosso pensamento e aí dizemos que as emoções não têm lugar nas tomadas de decisões, o que é uma premissa falsa. E sendo assim, meus irmãos, as emoções e a razão nunca devem estar dissociadas, pois a Bíblia nos apresenta elas juntas, unidas no coração humano. Semana passada, ou melhor dizendo, no último sermão, o nosso irmão Anderson Paz, ele tratou sobre o coração e o intelecto. E vimos como a razão ela deve estar presente na vida humana e aplicada na vida do cristão. Hoje, porém, como já falei, nós veremos como a emoção está presente na vida humana. E para tratar ou para apresentar isso, eu montei uma espécie de teologia bíblica das emoções, onde o primeiro ponto eu chamei de a origem e a queda das emoções no ser humano. Segundo a ciência, as emoções são um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Os sentimentos, por sua vez, são respostas às emoções e dizem respeito a como a pessoa se sente diante daquelas emoções. Ou seja, eles possuem papéis fundamentais nas atitudes e tomadas de decisões do ser humano, pois, como já falei, ele é capaz de influenciar as tomadas de decisões, mas não apenas isso. Os sentimentos e emoções são capazes de moldar o caráter humano. Contudo, de onde surgem as emoções e as afeições do ser humano? Nós já nascemos com ela ou adquirimos no decorrer da vida? O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso? Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, para que possamos responder a isso. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Diz assim o texto sagrado: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Senhor, nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Pois sabemos que, mesmo em meio a essa pandemia, Senhor, o Senhor tem sido extremamente gracioso e misericordioso conosco, Senhor. Principalmente porque temos visto, ó Pai, irmãos recuperados. Temos visto, Senhor, que apesar que as pessoas tenham se contaminado, Senhor, muitas delas têm se recuperado, Senhor. Isso é motivo de te exaltar, Senhor. E o Senhor tem protegido também vários outros irmãos, Senhor. Muito obrigado por isso, Paizinho. Te pedimos hoje, Senhor, que possamos estar mais atentos, depois do que ouviremos hoje, Senhor, para as nossas emoções, para as nossas afeições, para os nossos desejos, Senhor. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome, para que cristãos como eu e outros venham a amadurecer, Senhor, na fé ainda mais, Pai, criando intimidade contigo, Senhor. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. A Bíblia ela nos mostra que a criação humana ocorreu após a criação dos céus e dos mares. Gênesis capítulo 2, no versículo 7, vai dizer que Deus criou o homem do pó da terra e o fez ter vida a partir do sopro divino em suas narinas. E vendo ele que não era bom que o homem estivesse só, o verso 18 do mesmo capítulo 2 nos diz que Deus cria a mulher para auxiliar o homem em suas atividades. Contudo, quando nós olhamos para os versos 26 e 27 do capítulo 1 que acabamos de ler, algo curioso é percebido aqui. O homem feito à nossa imagem e semelhança.
criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que é que isso significa? Como é que a gente deve encarar essa verdade? E o que você entende por isso? Será que isso aqui faz referência ao que alguns dizem nos dias de hoje, crendo-se por causa disso ser como pequenos deuses? O comentarista Bruce Walk parece esclarecer essa dúvida quando afirma: enquanto as demais criaturas são criadas segundo as suas espécies, e ele utiliza como base teórica o Gênesis 1, versos 21, 24 e 25, a humanidade é feita à imagem de Deus. Sendo criada à imagem de Deus, estabelece-se o papel da humanidade na Terra e facilita-se a sua comunicação com o divino. Ao definir a palavra semelhança, o mesmo autor nos diz que a razão da palavra, ou da adição da palavra semelhança, está aí presente, é justamente mostrar que, apesar da imagem de Deus, existe uma distinção, um abismo muito grande, por sinal, que separa o homem de Deus. Então, se você tem essa concepção errônea de que somos pequenos deuses porque somos feitos à sua imagem e semelhança, saiba que semelhança não quer dizer parecido, mas quer dizer exatamente que somos muito distintos. O papel do homem, como o comentarista Bruce falou, ele é bem definido aqui. Pois há uma supremacia realmente da raça humana em relação às demais espécies da criação. Nós, seres humanos, fomos criados com pensamentos, fomos criados com emoções, fomos criados com desejos que justificam as nossas tomadas de decisões. E isso foi feito para que dominássemos sobre os demais seres vivos, de forma que pudéssemos ter uma relação de confiança entre nós e Deus que o glorificasse. Deus estava confiando a nós a sua criação, não para que nós nos sentíssemos importantes demais, não para que a gente se sentisse o super-homem ou qualquer coisa do tipo, mas para que pudéssemos ter com Ele uma relação genuína, verdadeira, enquanto contemplamos a sua glória, a sua majestade, a sua bondade, a sua riqueza de amor. E nisso nós pudéssemos encontrar nele alegria, prazer, gozo, satisfação, tudo isso quanto fosse possível. Contudo, irmãos, sabemos que não foi assim que as coisas ocorreram. Nossas emoções e afeições foram manchadas pelo pecado. Por causa que Adão e Eva desobedeceram a Deus e assim pecaram. Com isso, nós seres humanos nos tornamos pessoas insensíveis, rebeldes contra Deus. Pessoas que não sentem vontade de buscar a Deus, pessoas que não sentem qualquer tipo de atração por Deus. É como nos diz o apóstolo Paulo na sua carta ao Romanos, capítulo 3. Somos depravados e todas as nossas emoções, as nossas afeições, os nossos desejos se tornaram vergonhosos, opostos ao que Deus estabeleceu em sua criação. E sendo isso verdade, irmãos, eu gostaria de pensar que a primeira verdade que eu gostaria de trazer hoje é exatamente que ao ser humano é impossível salvar-se. Simplesmente porque não sentimos desejo por Deus e pelo que sua palavra nos ordena. Somos pessoas desobedientes, somos pessoas cheias de ódio, somos pessoas egoístas. Não há qualquer tipo de esperança para nós e nós mesmos, irmãos. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós somos inúteis e não fazemos o bem. Nós somos inúteis e não fazemos o bem. Somos fofoqueiros e falamos demais que não devemos. É verdade isso, não tento negar não, porque a primeira coisa que você tem que fazer para deixar de ser é assumir a sua fofoca. Porque o homem sem Cristo, ele é cheio de rancor, cheio de ódio. Ele é arrogante, presunçoso, soberbo. Qualquer coisa, qualquer adjetivo ruim que possa existir, consegue descrever o homem sem Cristo. E isso se deu, como já falei, porque Adão e Eva
Eles foram desobedientes a Deus no Éden. Isso trouxe consequências graves, pois depois disso a humanidade, quando vemos ela se relacionando com as emoções, ela passa a rejeitar e se distanciar de alguns tipos de emoções que são emoções importantes na vida humana. Quando elas veem que algumas delas não satisfazem a eles, não trazem sensação de justiça a eles ou recompensa. Por exemplo, a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção que deve se fazer extremamente presente na vida de uma pessoa na hora de um lamento. Mas como é que ela está hoje? Será que ela realmente se faz presente? A verdade é que na maioria das vezes a ira, o ódio, o rancor, a inveja tem tomado o coração das pessoas. E vejam que eu falei propositalmente que cada vez mais as pessoas estão se distanciando, porque isso não é uma coisa que ocorre apenas atualmente. Vemos isso logo no início, logo após a queda de Adão e Eva. Vejam, por exemplo, Abel e Caim. Abel trouxe um sacrifício que foi aceito por Deus. Caim trouxe um que foi rejeitado. Abel trouxe as primeiras crias do seu rebanho, enquanto Caim trouxe frutos da sua colheita. Como é que Caim se sentiu, irmãos, a respeito disso? O texto nos relata que ele estava furioso, irado, zangado. E o que é que ele fez diante disso? Ele matou o seu irmão. Ele foi lá e assassinou o seu irmão. Será que essa emoção que tomou Caim estava correta? Será que ele estava certo em sentir isso? Claro que não, irmãos. Claro que não. Na verdade, ele deveria ter sentido exatamente o contrário disso. Ele deveria ter sentido vergonha em seu coração por não ter dado o seu melhor para Deus. E sabe por que eu falo isso? Porque mais à frente na história, Deus estaria dando o seu melhor para nós, o seu Filho Jesus Cristo, morto e ressurreto ao terceiro dia, para o perdão dos nossos pecados. Ele estaria sendo esmagado, humilhado, destroçado na cruz do Calvário. Ele mesmo, ele era o verdadeiro injustiçado. Ele que tinha as suas emoções santas, os seus sentimentos santos, os seus desejos santos. Ele é a solução das nossas emoções problemáticas, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e redime todas as nossas emoções pecaminosas, tornando as nossas emoções antes vergonhosas em emoções santas. E Ele faz isso para que, mediante as injustiças da vida, aquelas que nos causam ansiedade e desespero, querendo que, ou nos fazendo resolver as coisas pela própria força do nosso braço, mesmo que isso acarrete em uma forma pecaminosa, Ele nos chama para que abandonemos isso e encontremos descanso nele, clamando ao alto a Ele por justiça divina. Não precisamos, irmãos, andar mais ansiosos por coisa alguma. Antes andemos confiantes na salvação que há em Jesus Cristo, pelos méritos dele, confessando e dizendo a Deus que Ele é o nosso Salvador. Deus sabe quem somos, irmãos. Ele nos conhece bem e não há nada que possamos esconder dele. Não há nada que possamos esconder dele. Ele sabe tudo sobre nós. Por isso, não permita que o pecado em sua vida lhe impeça de ir até Deus e confessar todas as suas falhas e todas as suas transgressões. E indo até Deus, lhe digo mais: confesse não só os seus pecados, confesse não só as suas falhas, mas confesse que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, o seu Salvador, para a glória do nome dEle e para o bem eterno de sua alma. Faça isso para o seu bem e o de Deus. Seria Adão e Eva bons exemplos para nós, irmãos?
bons exemplos de como nós devemos agir segundo as nossas emoções? Claro que não, irmãos. Muito pelo contrário, na verdade, eles são exemplos de como nós não devemos agir por causa das nossas emoções. Portanto, se você é uma pessoa impulsiva, que age sempre, ou costuma agir sempre de acordo com o que você está sentindo no momento, de acordo com o que vem na tela, pare de tomar decisões precipitadas. Vá a Deus com fé, vá a Deus e abra seu coração para Ele. Converse com Ele. Diga como se sente a respeito disso ou daquilo, de situações difíceis da vida, e, meu irmão, você verá a transformação. Pois pelo poder do Espírito Ele irá lhe guiar pela palavra dEle, e você terá respostas santas às situações difíceis que a vida lhe impõe. Deixe de tomar decisões precipitadas. Volte-se para Deus e busque o conselho dEle por meio de sua palavra. O primeiro ponto eu o chamei como origem e queda das emoções humanas. Nesse segundo ponto, nós trataremos sobre as emoções pecaminosas e santas no ser humano. E para isso eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Gálatas 5, dos versos 19 ao 24. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nessa segunda parte do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele começa a tratar sobre os frutos do Espírito. Mas para começar essa temática, antes ele introduz falando sobre as obras da carne. Muito interessante observar aqui, como comenta Keller, que dentro dessas obras da carne, os pecados não são apenas descritos como atitudes ou ações. Aqui, desejos e emoções não só aparecem como pecado em algumas descrições, como também são a força motriz para que outros pecados ocorram. O comentarista John Stott sugere que nesse texto há pelo menos 4 pequenas áreas que Paulo busca abordar, que são elas: a área sexual, a área religiosa, a área social e a área da alimentação. Devido à nossa temática ser sobre emoções, eu estarei tratando aqui apenas a área social. O texto nos descreve ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Essas, sem dúvida, não são as únicas obras da carne que são encontradas em toda a Escritura. Contudo, aqui é interessante observar que elas se relacionam entre si. Por exemplo, o ódio nutrido por uma pessoa ou por algo em determinado momento pode se transformar em ira. As discórdias que ocorrem formam facções, porque facções aqui, no sentido do texto, significa grupos que são criados que se rivalizam. O ciúme por algo ou por alguém pode transformar você ou outra pessoa em uma pessoa egoísta, sempre se importando apenas com como você se sente a respeito de algo, alguém ou alguma coisa. Enfim, irmãos, o fato é que os versos 18 ao 21 descrevem características, um perfil de pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não foram regeneradas. E por isso, no final do verso 21, nós temos que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Em contrapartida a isso, dos versos 22 ao 24, Paulo descreve quais são os frutos do Espírito.
E se antes as emoções elas representavam os não cristãos, agora, porém, aqui está a descrição do que Deus espera de cristãos. John Stott comenta que aqui ocorre uma sequência de 3 tríades. A primeira sobre o amor, alegria e paz, que diz respeito a virtudes cristãs universais que vão em direção a Deus. A segunda, paciência, amabilidade e bondade, descrevendo as virtudes sociais voltadas para os relacionamentos uns com os outros. E a terceira, fidelidade, mansidão e domínio próprio, as quais fazem referência ao autocontrole e o domínio próprio que devem ser exercidos consigo mesmo e com os outros. Por isso, o verso 23 nos diz que contra essas coisas não há lei. Porque a lei, irmãos, ela vem para restringir aquilo que precisa ser controlado ou limitado. E quando nós nos deparamos com o fruto do Espírito, isso não precisa ser limitado, isso não precisa ser controlado. Na verdade, isso deve ser incentivado na vida dos cristãos. E é o que Paulo faz no verso 24, quando ele diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Gente, permita-me perguntar uma coisa a vocês, tá? O que você tem mais refletido com a sua vida? São as obras da carne ou os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito mesmo? Ou você é aquele tipo de pessoa que a todo momento procura por aprovação de outros, aplausos de outros, elogios de outros? A todo instante você está inquieto, tentando agradar a todos. Bem, se você é esse tipo de pessoa, eu gostaria de refletir com você mais algumas coisas. Perceba que tudo isso que acontece em você lhe leva a fazer isso. É fruto das suas emoções tomando as rédeas da sua vida. E veja, às vezes você não é só isso, às vezes você também é uma pessoa que se relaciona com outra pessoa ou com algum outro. Às vezes você é uma pessoa ou um jovem que se relaciona com algum ou alguma outra jovem, baseado apenas na estética, baseado apenas no que você vê externamente nela. E, além do mais, você tem práticas imorais com ela. Saiba de uma coisa: isso que está acontecendo na sua vida é o pecado da imoralidade sexual, libertinagem e egoísmo. Porque, além de você ter práticas imorais, além de você viver como bem acha que deve viver, você ainda tem um relacionamento que você não se importa como a outra pessoa se sente a respeito de você, mas principalmente você não se importa como Deus se sente ao ver tamanhas atrocidades que você tem cometido. Você ainda pode ser um tipo de pessoa que responde com ira diversas situações da vida. E eu sei bem como é isso, porque às vezes parece que o sentimento de ira, né, de rancor, ele nos domina e nos impede de ter domínio sobre ele. Eu entendo, meu irmão, eu também passo por isso. Acontece. Contudo, nós não podemos nos deixar levar pelas emoções, nós temos que travar guerra contra isso. Os nossos sentimentos, desejos e afeições, eles não devem se sobrepor nas nossas tomadas de decisões. Precisamos agir com a razão, meus irmãos. Precisamos agir mais com a razão. E com isso eu não quero dizer que as emoções elas não têm lugar na vida do cristão. Com isso eu não estou restringindo as emoções. Contudo, precisamos entender que
O coração, ele é o centro das emoções. E sendo isso uma verdade, precisamos encarar o que o profeta Jeremias nos diz. O coração é mais enganoso que todas as coisas e perverso. E por causa disso, nós não podemos deixar que as emoções nos levem, nos conduza no caminhar da nossa vida. Tá bom, Rafael, mas então como é que a gente utiliza as nossas emoções? Bem, nós podemos utilizar as nossas emoções para criar afeições na nossa vida religiosa por Deus. Como é que nós fazemos isso? Como o apóstolo Paulo nos ensinou no versículo 24. Crucificando as obras da carne com suas paixões e desejos. Meus irmãos, nós precisamos mudar as motivações do nosso coração que nos fazem deixar ser levados pelos sentimentos. Veja, se você é uma pessoa que adora a aprovação social, faz tudo por ela, veja, você é um idólatra. Você busca diariamente uma aprovação que lhe sai cara demais. E por vezes ainda não a consegue. Meu conselho a você esta noite, e um convite também, é deixar de buscar a aprovação. Deixe de buscar a aprovação e aceite. Mas aceitar a aprovação a qual me refiro não é esta aprovação que você busca diariamente, mas é a aprovação de Deus por meio de Jesus Cristo, que não lhe custa nem um pouco caro, que é de graça para você e pela graça. Pois Jesus Cristo, Ele pagou todo o preço que haveria de ser pago na cruz do Calvário, a fim de que você nunca mais precisasse fazer nada para ser aceito por Deus. Meu irmão, essa é a melhor aprovação que você pode ter na sua vida. Por que buscar outra? A única coisa que você precisa fazer para aceitar essa aprovação, para consegui-la, é confessar os seus pecados e tornar Jesus Cristo Senhor e Salvador supremo da sua vida. Dessa forma, confiando em Jesus, você será revestido do poder do Espírito Santo de Deus, o qual é capaz de fazer frutificar de forma santa você. Sim, você. O amor de Deus tomará conta do seu coração. A alegria de pertencer ao povo de Jesus Cristo lhe trará total satisfação. E agora atitudes, emoções, sentimentos que antes você se vangloriava deles, agora serão motivo de vergonha para você. Você terá nojo e repulsa por eles. Eu sei bem, meus irmãos, que, como falei, vez ou outra podemos falhar, mas uma hora ou outra nós cairemos em nós mesmos, iremos nos entristecer por termos feito aquilo que Deus odeia. As emoções estão dentro do ser humano e nós não podemos negar isso. Contudo, não podemos negar também que o homem sem Deus, ele é mau e perverso. As suas emoções são caídas. E ele jamais conseguirá redimi-las por si mesmo. Pois Jesus Cristo é o único que é capaz de redimir as nossas emoções, porque Ele sabe como desejar santamente, e Ele tem emoções santas. As emoções dele são justas e verdadeiras. Elas não enganam, elas vêm de origem genuína. E, portanto, a nossa confiança deve estar nele, para que sejamos transformados plenamente. Sempre haverá esperança, meus irmãos, para as suas emoções, os seus desejos e as suas afeições. Basta você vir até Cristo, e Ele será capaz de lhe transformar de tal modo que muitos não lhe reconhecerão. Suas emoções e desejos, eles deixarão de ser vergonhosos e passarão a agradar ao Senhor.
venha até Cristo e descubra que o que eu falei hoje à noite é a mais pura verdade. Nem iluminismo, nem o romantismo. Jesus Cristo é que devemos aceitar. Pois Ele traz a razão, Ele traz as emoções, Ele une aquilo que a humanidade tem aceitado parcialmente. Devido a isso, nós temos agido de maneira totalmente egoísta e individualista. Portanto, venha até Jesus e Ele, somente Ele, transformará as suas emoções. Que Deus os abençoe, irmãos.